Eu sou Levi Costa e quero falar do seguinte: o carnaval, a pandemia e o capricho religioso. Um ser tido como divino, que caiba dentro de uma definição religiosa teológica, não passa de uma abstração da imaginação e interpretação humana. Assim, esse suposto ser divino não é menos humano que aquele que o idealizou. Portanto, criado à imagem e semelhança de seu Criador, o próprio homem, que o denomina Deus. Além do mais, esse Deus age e reage igualmente à semelhança de seus intérpretes, pois estes o fazem ser, na prática, parecido com eles mesmos, do tipo iracundo, ressentido, partidário, vingativo, dentre outras tantas qualidades da natureza e do caráter que é próprio do ser humano. Diante disso, trago aqui um claro exemplo dessa realidade religiosa divina humana em ação. Me refiro ao episódio ocorrido no último carnaval, onde uma escola de samba colocou na avenida uma encenação no que seria Jesus e o Diabo. Assim foi interpretado por muitos, onde o demônio maltratava e humilhava Jesus. Com isso, os religiosos, especialmente os evangélicos, se levantaram em forte protesto contra a referida encenação. Daí, com o surgimento da pandemia do terrível coronavírus, Covid-19, que vem ceifando vidas mundo afora, levando ao isolamento as pessoas, a restrições ao comércio e com sérios prejuízos à economia dos países, esse triste cenário passou, então, a ser visto pelos religiosos no Brasil não apenas como uma questão de saúde, provocada por uma pandemia, mas como uma possível punição divina em resposta ao episódio ocorrido no Carnaval Carioca, como citei anteriormente. Porém, é incoerente e ilógico ver nessa pandemia um juízo punitivo divino, senão vejamos. Deus estaria punindo o mundo todo, matando milhões de pessoas com um vírus, inclusive inocentes, porque uma escola de samba no Brasil usou de forma, digamos, não respeitosa, uma representação de Jesus, lembrando que já morreram, até o presente momento, quase 400 mil brasileiros, vítimas desse terrível vírus. Dentre estes estão muitos religiosos, inclusive alguns de seus líderes, sem falar nos templos com suas reuniões religiosas que estão sendo submetidas às mesmas regras de controle restritivos. Com isso, o próprio ato religioso em si foi afetado e prejudicado por essa pandemia, mas isso é contraproducente se esse vírus for uma punição divina, pois pela lógica, os próprios religiosos estariam sendo punidos também, inclusive morrendo como qualquer outra pessoa, apesar das muitas rezas e orações em prol de seus infectados. Outro sim, um certo rabino judeu ortodoxo disse que o coronavírus era castigo de Deus contra os homossexuais. Não muito depois dessa sua declaração, o próprio rabino foi testado positivo ao coronavírus. Aqui mesmo no Brasil, entre outros casos, certo cantor gospel muito conhecido disse em um show numa igreja em Feira de Santana, na Bahia, que o crente não pegava Covid, só pegava quem era do diabo. Não muito tempo depois, ele mesmo foi acometido de coronavírus e entubado em uma UTI. E não muito tempo depois, infelizmente, veio a falecer. Isso para citar só 2 casos, dentre muitos outros do mesmo tipo. Outra coisa que me chama a atenção da parte dos religiosos, concernente a esse vírus, é o seguinte dizer nas redes sociais, abre aspas, não é o uso da máscara, nem o uso do álcool em gel, e nem o distanciamento social que nos livra do coronavírus, é a misericórdia de Deus. Aí eu penso e pergunto, e o que dizer dos muitos religiosos crentes, independente da sua religião, que já morreram vitimados exatamente pela Covid-19? Deus não teve misericórdia deles?
Por isso morreram? Eis a questão. Contudo, se um não religioso ou ateu morre, o religioso crente diz que foi castigo, um tipo de punição. Mas se este escapa da morte, é porque ele recebeu uma segunda chance para se arrepender. Se a pessoa for crente e venha a morrer, foi a vontade de Deus. E caso ele não morra, foi um milagre de Deus em resposta às muitas preces a favor da pessoa. Mas sabemos que nem sempre é o que acontece, como de fato tem ocorrido ultimamente. Uma outra incoerência é ver líderes religiosos na TV, pregadores de curas e milagres, orando pela cura dos doentes e repreendendo o vírus dos acometidos de Covid-19. Mas estes mesmos pregadores e líderes fazem uso da máscara e do álcool em gel enquanto oram pelos enfermos. Sim, é verdade que não aconteceu o tradicional desfile de carnaval das escolas de samba no Sambódromo do Rio de Janeiro neste ano de 2021. Isso em razão da pandemia do coronavírus, o que para mim não faz nenhuma diferença e nem falta. Mas também é verdade que muitos eventos religiosos deixaram de acontecer pelo mesmo motivo, sem falar nos cultos que inicialmente ficaram restritos aos fins de semana, com número reduzido de participantes, além do uso da máscara, do álcool em gel e mantendo o distanciamento entre as pessoas. Portanto, o que dizer de uma ação punitiva por meio de um vírus mortal que tem vitimado indiscriminadamente homens, mulheres, jovens, velhos, pessoas comuns e também famosas, artistas, políticos, pobres e ricos, crentes e ateus, gente do mundo inteiro. Isto como um ato de juízo atribuído a um ser divino que se sentiu ofendido com um caso em particular ocorrido em um lugar específico de um determinado país. Isso não faz sentido algum. Quanto ao episódio carnavalesco em questão, os religiosos deixam de lado o final da referida encenação, onde um anjo de branco aparece e derrota o tal demônio, cravando-lhe uma espada no peito, mostrando que no fim o bem sempre vence o mal. Mas isso nem ao menos é citado pelos religiosos em suas críticas. Seria por puro capricho religioso mesmo? Por fim, faço uso da fala do escritor e filósofo Humberto Eco, que diz, abre aspas, justificar tragédias como vontade divina tira da gente a responsabilidade por nossas escolhas, fecha aspas. E ainda como bem disse Albert Hubbard, abre aspas, o que chamamos de justiça divina é apenas uma ideia do homem, do que ele faria se fosse Deus, fecha aspas. É isso.